Sobre a questão lá dos influenciadores, do Banco Master, devemos ver nos próximos dias muita confusão. Toffoli autoriza e Polícia Federal abre inquérito para investigar a atuação de influenciadores contra o Banco Central. Internamente, a gente da PF que acompanha o caso já chama o esquema de gabinete do ódio do Paquito. Veja só, né? Veja só. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser essa confusão. Eu não sei como descrever isso daqui, velho. Eu acho que o povo é meio burro da cabeça. Você vê que tava claro que a parada dos influenciadores ia dar ruim. Já tava claro. Aí me vem a turma do BRB, envolvida nos canos que ia comprar o Master, né? Pra fazer um evento com influenciadores pra se explicar sobre o caso Master. Eles já estão vendo que a polícia tá indo pra cima e eles dobram a meta. Não, vamos chamar de novo aqui os influenciadores. Agora. A reunião tava marcada no início do mês que vem, final desse mês agora. O pessoal mostrou os e-mails. O BRB recorreu a influenciadores digitais para tentar conter os danos à sua imagem após a repercussão do caso envolvendo o Banco Master. A instituição marcou um almoço com criadores de conteúdo com o objetivo de apresentar sua versão dos fatos e orientar quais informações deveriam ser repassadas. A coluna teve acesso ao convite enviado, no qual o banco afirma que serão compartilhadas, aspas, informações relevantes sobre o que realmente está acontecendo. Após o encontro, os participantes deverão publicar stories com o conteúdo apresentado, que também serão repostados nos perfis oficiais do BRB. Segundo o próprio convite, a iniciativa busca ampliar o alcance da narrativa do banco, explicando as medidas de contenção de danos e ações de recuperação adotadas para que os convidados divulguem as informações de forma transparente e objetiva a seus seguidores. E pedindo cotação. Quanto é que você cobra pra fazer isso? O povo pede pra ser investigado, sabe? É o Brasil, velho. Os caras são burros também, viu? Aí, rapaz, tem uns senadores aí, o Eduardo Girão e o Magno Malta, que eu acho que eles não estão batendo bem na cabeça. Estão cutucando a onça sem vara. Não é com vara curta, não, é sem vara. Estão botando a cabeça dentro da boca da onça. Senadores pedem quebra de sigilo bancário e fiscal da mulher de Dom Pedro III. Rapaz, isso aqui é perigoso, viu? Sou um democrata. Vocês estão muito democráticos, viu? Isso é postura de bolsonarista. Sou contra. Eu estou falando pra vocês o que a imprensa noticiou. Estou ao lado da democracia. E aí a Malu Gaspar, também numa atitude muito bolsonarista, e dessa vez aqui, o Senado foi democrático. O Senado foi muito republicano. O Senado se recusou a informar registro de entrada da mulher de Dom Pedro III. Democrata. É isso que eu espero de um Senado realmente comprometido com a nossa democracia. Não tem que revelar nada não, ainda mais pra Malu Gaspar. Lei tá na lei, rapaz. O Senado se recusou a informar o blog os registros de entrada e saída nas suas dependências da advogada. Em resposta a um pedido formulado via Lei de Acesso à Informação, o Senado alegou que os dados sobre o acesso de pessoas às dependências, aspas, consistem em informações de caráter pessoal, haja vista se referirem à pessoa natural identificada. A Casa recorreu à Lei Geral de Proteção de Dados e a um decreto que regulamenta a Lei de 2012 que prevê o acesso a registro a informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, à honra e imagens detidas pelos órgãos e entidades. Nas últimas semanas, o blog enviou pedidos similares para o Banco Central, para a Receita, para o CAD e para a Procuradoria-Geral da Fazenda. Todos foram respondidos. Todos golpistas. Todas essas instituições, você consegue ver que já foram tomadas pelo bolsonarismo. Só o Senado segurou o peso da democracia petista nas costas. Falou, aqui não, Malu Gaspar. Aqui não, aqui o bolsonarismo não se cria. Somos democratas. Viva a democracia. Aí eu fico, né? Esses palhaços da imprensa aplaudiram e elegeram o Lula. Aquele papo, eu vou tirar o sigilo do cartão de Bolsonaro. Vou tirar o sigilo. Tinha o que lá? Tira lá, vai. Quebra lá o sigilo de Bolsonaro pra ver o que tinha. Tinha nada. Nada. Vou acabar com o sigilo disso aqui. Cadê? O Lula metendo sigilo em tudo. Valeu a pena, Malu Gaspar? Você tá colhendo o que você plantou. Malu Gaspar tá colhendo o que ela plantou. Para o Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano, a justificativa do Senado é totalmente absurda. Aspas, não existe nenhum tipo de restrição razoável ao fornecimento dessa informação, critica Liviano. A restrição é cabível quando você tem algum dado da intimidade, quando há alguma situação que expõe a vida íntima de alguém, o que não é o caso. Perguntar se determinada pessoa esteve num prédio público não se encaixa nas restrições da lei. Para o procurador, a postura do Senado, aspas, acaba favorecendo e impondo a lógica perversa da opacidade. A ideia da lei é oferecer informação de maneira plena para darmos plenitude ao princípio da publicidade.
Na avaliação do professor da Universidade de Lugano, Fábio Angélico, autor do livro e autor de um livro e diversos artigos sobre transparência pública, a resposta do Senado é um completo desrespeito às diretrizes da lei. Aí, diante disso tudo, como é que tá o Supremo? Brigando entre si. Pelo menos é o que diz aqui a Globo, né? Isso aqui é PT comentado outro dia. E veja só. Eu gosto desse. Eu quero que eles continuem brigando mesmo. Deixa eu ver se é esse não, né? Esse aqui não. Esse aqui, ó. Escute só. A briguinha deles. Existe dentro do Supremo muita tensão em torno disso, porque já não é de hoje que o Supremo está dividido, a gente sabe, e essa questão do Código de Conduta dividiu novamente o Supremo. Você tem uma ala representada ali, capitaneada pelos ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e do próprio Dias Toffoli, que não quer ouvir falar de Código de Ética e está se sentindo pessoalmente atacado por isso. A gente vê nos bastidores esses ministros querendo também colocar o faquinho no jogo, dizendo, se tiver Código de Conduta, nem o faquinho sobrevive. Esse é o jogo interno dos bastidores. E a gente vê uma outra ala do Supremo dizendo que toparia Código de Ética. Alguns ministros dizem que tem que ser depois da eleição. Isso não existe, né? Se você esperar para a eleição, aí sim o Supremo vai virar personagem da eleição. Mas, e que diz que o ministro Fachin está muito fechado, porque o jogo ali está complicado. Tem muita tensão interna no Supremo. Então, toda vez que o ministro Fachin dá entrevista e que fala em ataque, e que fala em toda essa conversa sobre o papel do Supremo no pós-guerra, nada disso está em discussão. A gente reconhece o papel que o Supremo teve, por exemplo, agora no julgamento do 8 de janeiro ou da trama golpista. O que o ministro Fachin está fazendo é pagando um pedágio para quem não quer que ele fale em Código de Conduta para poder dizer o que ele tem a dizer a seguir. Então isso prejudica até o próprio debate em torno disso. Você vê que ele já deu duas entrevistas, uma primeiro ele fez uma nota em que ele defende o ministro Dias Toffoli, diz que todo mundo que questiona o papel desses ministros, esses desvios éticos, está atacando o Supremo, fala em ofensiva midiática, lógica de pancada, tudo isso. Depois ele deu uma entrevista para o Estadão dizendo que era importante, mas que muitos ministros achavam que devia ser depois da eleição. E agora ele disse que vai fazer o que tem que fazer, doa quem doer. O que ele tem que fazer? O que ele pretende fazer? Doa quem doer a quem? A impressão que dá é que o ministro Fachin quer prestar uma satisfação à sociedade, quer fazer a discussão avançar, mas ele está amarrado. Então ele tem que pagar esse pedágio. É ataque à democracia, ataque ao Supremo, é isso e aquilo. Enquanto isso continuar na discussão, nós estamos fazendo o jogo de quem não quer o Código de Conduta, porque isso é diversionismo. Nós passamos agora 5 minutos discutindo se o Supremo é isso ou aquilo. Isso não é o debate. Isso é uma tentativa de desviar o debate do que de fato importa. O ministro Fachin está amarrado nessa situação. Enquanto ele estiver amarrado nessa situação, o debate não vai avançar, nem no Supremo e nem na sociedade. Desses ministros, esses desvios éticos, está atacando o Supremo, fala em ofensiva midiática, lógica de pancada, tudo isso. Depois ele deu uma entrevista para o Estadão dizendo que era importante, mas que muitos ministros achavam que devia ser depois da eleição. E agora ele disse que vai fazer o que tem que fazer, doa quem doer. O que ele tem que fazer? O que ele pretende fazer? Doa quem doer a quem? A impressão que dá é que o ministro Fachin quer prestar uma satisfação à sociedade, quer fazer a discussão avançar, mas ele está amarrado. Então ele tem que pagar esse pedágio. É ataque à democracia, ataque ao Supremo, é isso e aquilo. Enquanto isso continuar na discussão, nós estamos fazendo o jogo de quem não quer o Código de Conduta, porque isso é diversionismo. Nós passamos agora 5 minutos discutindo se o Supremo é isso ou aquilo. Isso não é o debate. Isso é uma tentativa de desviar o debate do que de fato importa. O ministro Fachin está amarrado nessa situação. Enquanto ele estiver amarrado nessa situação, o debate não vai avançar, nem no Supremo e nem na sociedade. Aí, a ex-ministra do STJ... Helena Calmon diz que Fachin perdeu credibilidade para provar Código de Ética do Supremo e o Judiciário chegou ao fundo do poço. Tem mais coisa pra falar pro vídeo ficar muito grande, né? Pro vídeo ficar muito grande. Governo do PT, no meio, o próprio PT, Lula, Centrão, e olha que do Centrão nem começou a se falar, nem começaram a falar ainda do Centrão. Banco Central, TCU, CVM, auditorias, bancos do mercado financeiro, própria classe jornalística, os influenciadores. Só que tem 11 grupos diferentes envolvidos no escândalo do Banco Master. Quem não tá envolvido? O povo. O povo brasileiro, né? O povo brasileiro só paga a conta, só fica aí de besta sendo feito de palhaço. Assim, é surreal o que é a era Lula 3. É surreal o que essas pessoas estão fazendo frente a seus cargos. Até onde vai toda essa confusão?